Você sabe o que são RPGs? Esses jogos podem ser desconhecidos para muitas pessoas, mas sua influência cresceu muito em filmes e séries nos últimos anos. Com certeza você já viu algo baseado em RPG e nem se deu conta. Poxa, eu queria viver uma aventura assim. Que isso? RPG significa Role Playing Game, em inglês, que em português seria jogo de interpretação de papéis. É uma modalidade de jogos que você interpreta um personagem e junto com um grupo você conta uma história improvisada. Então o RPG nada mais é do que um faz de conta, onde você vai agir como se fosse outra pessoa em um contexto que é descrito. É uma atividade coletiva, então várias pessoas, né, se sentam, se juntam para jogar o RPG e contam uma história junto, cada um deles sendo talvez um dos protagonistas da história, e geralmente você tem a figura de um narrador, que pode ser chamado de mestre do jogo. Então o narrador vai falar que eles chegam em um rio, e os jogadores vão falar, o meu personagem tem medo de água, então ele vai ficar tenso na hora de passar o rio. O outro fala, o meu nada bem, então eu vou tentar nadar ajudando o outro. Isso no tradicional. Hoje em dia já temos RPGs que não tem narradores, que só os jogadores propõem os conflitos para eles mesmos e os personagens vão agindo, brincando nesse faz de conta. Para começar RPG você não precisa de nada para jogar. Na verdade você só precisa da sua criatividade e de vontade, porque você pode criar qualquer história dentro da sua cabeça e você pode estabelecer critérios totalmente arbitrários ou aleatórios para definir o seu sistema de regras, vamos dizer assim. O RPG vai se dividir em cenário e sistema. Cenário é ambientação. Você está jogando um jogo de fantasia medieval, que é aquele super clássico, ou de detetive que se passa hoje em dia. Pensa em séries, filmes, vão ter vários cenários. O sistema são as regras do jogo. E o RPG não é um jogo, é um estilo de jogo. O sistema é qual RPG eu estou jogando. Se eu fosse fazer uma analogia mais fácil, assim, se eu te chamasse vocês para... Vamos praticar esporte no sábado? Aí você vai falar, vamos. Você não sabe o que a gente vai fazer. Esporte é um tipo de atividade. Eu tenho que falar, a gente vai jogar futebol, vai jogar tênis, vôlei de praia. O RPG também, existem vários RPGs. E os sistemas mais famosos hoje em dia são os que a gente chama de D20. Que são os que usam aquele dado de 20 lados famoso do RPG, que começaram com Dungeons and Dragons, o D&D, e hoje em dia tem vários que ramificaram a partir daí. Jogo há mais de 30 anos. Eu comecei a jogar com 5 anos de idade, quando um grupo de meninos que moravam perto de mim, vizinhos, eles eram um pouco mais velhos, eles já jogavam, e um dia me chamaram na casa deles para jogar, e era um jogo chamado AD&D, que é o D&D da segunda edição, mais ou menos. E os livros são muito grandes, eram em inglês, e eu não entendia nada. Mas eu entendi que eu tinha que brincar de contar uma história, inventar um personagem e brincar. Eu comecei a jogar RPG muito novo. E um belo dia, um dos meus colegas, ele ganhou uma caixa de RPG que era o First Quest. Era uma caixa que vinha com um mapa, que vinha com os dados, que vinha com miniatura, e vinha com um CD para você ouvir, e nesse CD tinha toda uma superprodução explicando como é que funcionava o RPG, o que era aquilo e tal. E a gente se juntou em grupo para ir na casa desse amigo meu, ouvir aquele CD e descobrir como jogar. E antes que a fita chegasse na metade, já tinha todo mundo indo embora e eu era o único que estava ali ouvindo aquilo. Eu acabei pegando aquela caixa e levando para casa, peguei emprestado. E foi assim que eu comecei. Dali para frente eu nunca parei de jogar RPG durante toda a minha vida, isso já tem mais de 20 anos. E em algum momento eu comecei a ter acesso e possibilidade de adquirir jogos internacionais, né, direto de lá de fora, e comecei a ver a produção independente internacional. Com a produção independente internacional, você começa a enxergar possibilidades, porque eu via que eu conseguia fazer aquilo. Eu tinha capacidade, eu tinha bagagem, eu tinha interesse. E dessa brincadeira nasceu As Chaves da Torre. Eu sou ator, ilusionista, produtor de teatro, de circo, como profissão, e sempre joguei como hobby. E há muito tempo, como eu disse, há 30 anos eu jogava. Quando chegou a pandemia, as peças, os espetáculos com os quais eu viajava, eu parei de viajar. E no tempo da pandemia eu comecei a jogar online. E descobri que várias coisas que eu falava, as pessoas online falavam, uai, que legal isso, que interessante.
faz um vídeo, fala alguma coisa. E aí, pelo tempo na pandemia em casa, eu comecei a gravar e as pessoas começaram a se interessar, começaram a vir atrás do conteúdo. Eu falo principalmente sobre a função do narrador no jogo, falo um pouco sobre os jogadores, mas eu trago muito técnicas de narrativa, como contar histórias, bebo muito da parte de dramaturgia, roteiro, que eu tenho do teatro, do circo, e misturo com o RPG. O RPG é uma linguagem narrativa. Foi a minha primeira experiência com game design a nível profissional, foi escrevendo as Chaves da Torre, e foi um processo árduo, assim, de criatividade. Você tem várias questões de processo criativo, você tem várias questões de bagagem cultural que você provavelmente precisa adquirir para ser um design de jogos de sucesso, assim. Mas eu acho que para quem quer começar, e o que principalmente precisa ser colocado num jogo é sentimento. Então você precisa saber qual é o tipo de experiência que você quer que o jogador tenha e tentar criar em cima dessa experiência fatos positivos, fatos negativos, né? Ações positivas e negativas, regras que reforcem ou não essas ações, né? Ou que rejeitem elas. Com o advento da internet, a informação ficou mais difundida, então começou a ficar muito mais fácil conseguir livros, não precisava esperar uma editora trazer, os próprios jogadores começaram a traduzir coisas que a gente não tinha traduzido, então isso começou a ampliar, até que começaram a filmar e transmitir pessoas jogando. Muita gente começou a assistir e gostar da série, e falar, eu quero fazer isso, e quis começar a jogar. E isso difundiu muito, trouxe toda uma nova geração pro RPG, com um pensamento mais rápido, mais moderno, mais tecnológico, misturando linguagens agora de tecnologia com contação de história. Então a internet ampliou muito a informação e o interesse das pessoas pelo RPG. Mas então, agora que a gente já sabe o que são os RPGs, como você pode começar a jogar? O primeiro passo é juntar os seus amigos para que possam jogar juntos. Não há um número definido, mas o ideal seria um grupo de 5 jogadores. Agora, um de vocês deverá ser escolhido como mestre da mesa. Ele será o responsável por bolar a aventura e narrá-la para todos. Então, chegou a hora de decidirem qual sistema de jogo será usado, podendo ser de terror cósmico, realismo fantástico, comédia do dia a dia ou fantasia medieval, entre vários outros. Agora, com tudo decidido, o mestre irá preparar a aventura do grupo, decidindo os inimigos a serem combatidos e a história a ser seguida, mas sempre se lembrando de pensar em várias possibilidades, já que os jogadores podem seguir de maneiras inusitadas. Enquanto isso, os jogadores vão criando seus personagens, pensando em sua própria história, personalidade e aparência, e preenchendo a sua ficha seguindo as instruções presentes no guia de seu sistema escolhido. Com todas as preparações feitas, chegou então a hora de todos se reunirem para entrar no personagem, enquanto trabalham em grupo para seguir seu caminho, enfrentando os perigos necessários para cumprir sua missão.